Agora um alerta, você sabia que mais da metade da população brasileira está com excesso de peso e 6,7 milhões de pessoas no Brasil têm diagnóstico de obesidade, segundo dados de 2023 do Ministério da Saúde? O problema é que poucos sabem o que é, como cuidar e também como combater o preconceito quanto a essa condição crônica. Para ajudar a esclarecer sobre o tema, o médico cirurgião especialista em bariátrica, Felipe Koleski, está lançando o livro Obesidade, Entender, Cuidar, Respeitar e Conviver. E ele está aqui com a gente para contar sobre essa obra, sobre esse lançamento que acontece amanhã, na terça-feira. Boa tarde, doutor, bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade, boa tarde aos espectadores. É um prazer estar aqui com vocês, falando um assunto tão interessante e, como você mesmo falou ali, tão presente dentro das nossas vidas, né? Doutor, esses dados são realmente muito impressionantes, né? 6,7 milhões de pessoas no Brasil com esse diagnóstico, né? O que se entende por obesidade? Obesidade é uma doença crônica, ou seja, uma doença que não tem cura, causada por uma série de fatores, que vêm questões genéticas, metabólicas, comportamentais, alimentares, hormonais, psicológicas, a somatória desses fatores que leva ao desenvolvimento da obesidade. A gente pode definir como obesidade o acúmulo de gordura corporal em diversos tecidos e órgãos. E como que a gente faz o diagnóstico da obesidade? No começo a gente está conversando a questão do sobrepeso. Muitas pessoas com obesidade, elas dizem, estou com sobrepeso. Não. Para a gente definir obesidade, a gente usa uma fórmula chamada Índice de Massa Corporal, que é o IMC. Essa fórmula é o peso dividido pela altura ao quadrado. Para a gente não precisar ficar fazendo conta difícil, a gente coloca lá no buscador na internet, cálculo do IMC, coloca seu peso e sua altura e vai sair um resultado. Então, aquele resultado, o que significa aquele resultado? A massa corporal da pessoa. Até 20 abaixa o peso. De 20 a 25 é peso adequado. De 25 a 30 é sobrepeso. De 30 a 35, obesidade grau 1. De 35 a 40, obesidade grau 2. De 40 a 50, obesidade grau 3. De 50 a 60, superobesidade. E maior que 60, superobesidade. Então, essa é o diagnóstico da obesidade, através do índice de massa corporal, que vocês podem encontrar em qualquer buscador na internet, calcula o IMC, vai ter o retorno lá com o número, e esse número é isso que eu expliquei para vocês. Doutora, a gente tem aqui dois livros, né, duas obras. No primeiro, você se dedicou a contar histórias, né, histórias de pacientes, relatos de consultório, falando dessa questão do excesso de peso, dessa incomodação. Como que foi a primeira edição, assim, o que ela traz? Nessa primeira edição, foi feita na época da pandemia, quando eu fiquei afastado do centro cirúrgico aproximadamente em torno de 40 dias. E eu sou muito dinâmico, não consigo ficar parado. Então eu peguei esses mais de 30 anos que eu trabalho com cirurgia, e desde 2000 com cirurgia bariátrica, eu tenho uma memória muito boa para nomes e fatos. Então eu comecei a colocar num papel, e coloquei várias histórias, e ali tem histórias não só de pacientes que foram submetidos à cirurgia bariátrica, mas o que a gente escuta no consultório. São histórias tristes, por exemplo, de pessoas que são maltratadas pelo excesso de peso, de pessoas que sofrem discriminação da própria família, no trabalho, no colégio, meninas que deixaram de ir para o colégio porque são xingados, sofrem bullying. Então tem histórias boas, tem histórias tristes, mas são histórias da vida real. Obesidade, histórias de peso, obesidade como ela é. E aí nessa segunda abordagem agora, que esse daqui então é o livro que será lançado amanhã, aqui em Blumenau, na Blue Livro, já trata essa questão também, né, do combate ao preconceito, de que é uma situação delicada, de que é preciso entender melhor a obesidade. Conta mais pra gente desse livro. Esses 4 verbos são fundamentais quando nós conversamos sobre obesidade. Então, entender, cuidar, respeitar e conviver. Por que entender? Então a gente ainda tem uma grande dúvida se obesidade é doença ou não. Então nesse livro vocês vão conseguir entender o porquê a obesidade é uma doença. Existe uma definição clara, é um livro para leigo, para pessoas que convivem com obesidade, para pessoas que não convivem com obesidade e para pessoas interessadas no assunto. Então entender o que é obesidade, cuidar no sentido do que fazer, quais as opções éticas de tratamento para a obesidade, respeitar, no sentido de respeitar a diversidade de corpo e não impor um corpo como norma de beleza.
e conviver como você conviver com aquelas pessoas que estão presentes entre nós e que estão com obesidade. Exatamente, é muito importante todos esses pontos, porque até na capa diz, né, um guia pró-saúde, né, para a gente ficar bem, e antigordofobia, que é um termo que a gente tem ouvido falar muito na internet. Como você comentou, as pessoas sofrem, é uma doença crônica e precisa de tratamento adequado, né, doutor? As coisas que a gente escuta no consultório são de chorar. É quase todo dia as pessoas choram na frente contando as histórias de vida dela. Então são coisas assim de... Antes eu não tinha roupa para mim, agora eu escolho minhas roupas. Antes as pessoas riam de mim, hoje eu rio para as pessoas chamam pelos nomes mais pejorativos possíveis, fazem brincadeiras de mau gosto. Então nesse livro eu explico toda essa situação, como conviver com essas pessoas sem ofender e sem colocar a questão que é muito tênue, o que é obesidade como doença, o que é gordofobia e o que é glamorização da obesidade. Porque você vê muitas vezes na rede social pessoas glamorizando a obesidade. Tá? Então eu tento mostrar, óbvio que é minha opinião, claro. Tá? Mas é minha opinião, o que é doença, o que é preconceito e o que é estimular ou glamorizar uma situação que é uma doença. Assim que o doutor chegou, eu falei para ele, para quem é esse livro, né? Para quem que ele é destinado? E aí aqui na contracapa tá essa resposta, né? É para a pessoa com obesidade, é para a pessoa que não tem obesidade, né? Então é uma obra essencial para falar de saúde aí mesmo, né? Para que a gente possa entender melhor a doença. Como que a gente pode adquirir o livro, doutor? Onde que ele já está disponível? O lançamento será amanhã, como você mesmo falou, na Blue Livro, do Shopping Parque Europeu, às 19h30. O livro já está à venda na própria loja do Blue Livro, na Amazon e também na Clínica Vidar, clínica que eu trabalho aqui próximo ao Hospital Santa Catarina. Agora, o senhor faz bariátrica, né? Sim. Esse é um livro também que orienta as pessoas a buscar saúde, independente do tratamento que vão buscar, claro que sempre com consciência, com qualidade, mas buscar talvez a bariátrica e outros caminhos também? Nós temos que considerar que a bariátrica é um tratamento de exceção para a obesidade. A obesidade ela deve ser encarada primeiro como um meio que nós devemos prevenir a obesidade desde a infância. Existem inúmeras opções de tratamento hoje e se nada deu certo, a situação é a cirurgia bariátrica. Tá? A cirurgia bariátrica é uma cirurgia efetiva que tem resultados muito bons, com risco muito baixo, tá? Mas ela está indicada para um grupo específico de pacientes. Então não é para toda pessoa com obesidade que a cirurgia bariátrica está indicada. E a gente não pode encarar também a cirurgia bariátrica como a cura da obesidade. A cirurgia bariátrica não dá o direito para a pessoa comer o que quer, o quanto quer e a hora que quer. É resetar o computador e vamos começar de novo. Tá? Com novos hábitos de vida, com hábitos saudáveis, é uma segunda chance para a pessoa. Verdade. Doutor, muito obrigada pela presença. Assunto importantíssimo que traz agora nesse segundo volume. Obrigada, parabéns pela iniciativa. Sucesso no lançamento do livro amanhã. Espero por vocês lá. Muito obrigado e boa tarde para vocês. Até.